Acho que foi avisado de manhã e foi avisado também por telefone, né, que o encontro com Deus, ele não foi cancelado, ele só foi adiado para dar oportunidade para mais vidas participar, para dar oportunidade para você aí que estava com dúvida em dar o nome, confirmar agora o seu nome para março. Então não marque nada na sua agenda, ou quer dizer, na sua agenda já está marcado o encontro com Deus, 13, 14 e 15 de março. Então já está agendado aí na sua agenda este encontro com Deus, porque o encontro, como o nosso logo diz, ele é tremendo. E eu não posso dizer para você como é, porque senão, né, que graça vai ter? Você tem que ficar na curiosidade mesmo, e só passando para saber e sentir o que é esse encontro com Deus. Que o encontro com Deus eu tive, esse é só você, porque é um particular seu e Deus com você. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nesse momento que você possa se esvaziar, nesse momento que você possa tirar o eu do seu coração e deixar esse formato para somente Jesus. Somente Jesus, diga comigo, somente Jesus. Bem forte, está fraco. Somente Jesus pode preencher. É isso aí, somente Jesus pode preencher esse momento que você precisa aí no seu coração, esse espaço, esse formato que está aí dentro do seu coração, ele se chama Jesus. Nada e ninguém pode preencher esse espaço, este lugar, porque esse espaço, este lugar, ele é reservado, ele é preparado para somente Jesus ocupar. Entenda que independente de qualquer fase da sua vida, do que você almeja ou busca, somente Jesus pode preencher esse espaço. E quando você permitir que Jesus preencha esse espaço, você vai ver que a felicidade e a alegria, ela vem independente de qualquer momento ou situação que você esteja passando. Somente Ele pode te dar essa alegria. Amém, igreja? Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Firmes em meio às tempestades. Agora eu te pergunto, você passa por tempestades? É forte, né? Porque eu também passo, e independente do nosso nível espiritual, independente de quantas vezes nós colocamos nossos joelhos no chão, nós passamos por tempestades, nós vamos passar por lutas, porque neste mundo tereis aflições, diz o Senhor, mas Ele venceu e a promessa é de vida eterna para nós também, é de vitória para nós também por meio dele. Amém, igreja? Amém. Pois é, firmes em meio às tempestades. Nós vivemos dias de instabilidades. Quem assistiu aí as notícias, os jornais, passou aí em todos os jornais de manhã. Nesse dia eu assisti acho que 3 ou foi 4 jornais. Em todos falaram do que nós íamos passar aí de sexta para sábado, né? Que havia um vendaval aí, já vindo um tufão, né? Uma ventania muito forte, né, que era para nós nos prepararmos, né, que chegaria aqui em São Paulo, em outras regiões tiveram essa passagem de vento muito forte. E essa passagem de vento muito forte, ela chegou aqui também. Eu estava um pouquinho ansiosa, porque falou que ia ser um vento muito forte. E nesse dia eu não fui trabalhar, eu fiz uma troca de plantão, eu não fui trabalhar. Mas o Senhor me acordou às 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu a levantei e eu fui ter a janela e estava aquele. Quem acordou esse horário e chegou a olhar para fora na hora da chuva? Pois estava um vento bem forte, ia fazer aquele barulhinho, né? De vento, de ventania. A água que caía não era nem tão forte, mas o vento era muito forte. E eu falei assim: Senhor Jesus,
Eu saí, né, cobri Caleb, saí na janela e olhei. 3:10 da manhã já era. E eu falei assim: Senhor, tá forte, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Foi o que eu falei para o Senhor naquele momento. E a mim me veio à minha cabeça, né, minha irmã que sai esse horário, 3:20 da manhã para ir trabalhar. Eu liguei para ela, estava acordada. Eu falei: não, eu te levo na estação. Foi questão assim de 20 minutos, a chuva cessou. Cessou o vento, cessou a chuva. E eu falei assim com Deus: Senhor, só o Senhor é o dono do milagre. Só o Senhor é quem permite que a chuva caia. Só o Senhor é quem permite que a chuva passe. Só o Senhor é quem permite, que é dono do vento, é dono do tempo, é dono de todas as coisas. Ele é o meu dono, é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. É Ele que determina o que vai acontecer e o que não vai acontecer na minha e na tua vida. Porque toda honra, toda glória é somente dada a Ele. E naquele momento eu glorifiquei ao meu Senhor. E eu posso dizer que você que não acordou, porque até a calma do sono, o Senhor, foi Ele quem te deu. E queridos, o que eu quero dizer, eu não sei se a Raquel preparou aí a imagem. Preparou a imagem, Raquel? Coloca aí a imagem aí. O que é um tornado? O que é um tornado? É uma corrente de vento muito forte que gira de uma velocidade tão intensa que por onde passa leva. E se tiver seres humanos ali, leva, porque eles levam telhados, destroem telhados, carros, casas, né? O que tiver pela frente, um tornado leva. Cadê as imagens? Aí tem mais uns trovões, né? Eu queria aquela imagem daqueles que fazem assim, que a gente vê geralmente no mar. É que eu não enxergo muito bem. Além de surda, eu sou um pouco cega. É mais ou menos isso, né? Então, é dessa forma. Eu não sei como é que está a sua vida. Vocês não sabem como está a minha vida. Às vezes a nossa vida está desse jeito, como um tornado que não para, que parece que vai destruir tudo dentro de nós, tudo em nós, a nossa casa, a nossa família. Ela parece que está entrando dentro desse tornado e tudo está desmoronando. Que quando passa, você olha, só vê, né, o que restou. Eu não sei como é que está a tua vida. Às vezes o teu coração, dentro do teu coração está assim. A tua vida às vezes está assim. E você sorri para que não apareça, não demonstre nada. Mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso que me criou e que te criou, Ele sabe como é que está esse tornado dentro do teu coração. E Ele diz para mim e para você que passa, porque Ele acalma qualquer tempestade, como eu vi naquela noite. É Ele que acalma qualquer tempestade. Mas vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Eu nunca sigo a ordem, né, Raquel? Oh, Jesus, o Senhor é forte. Glória a Deus, aleluias. Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Estão acompanhando aí? Amém? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, ou a sua derrota. Igreja, o que eu quero trazer para vocês, a casa aqui, ela pode ser comparada com paredes, com telhado. Ela pode ser comparada dessa forma. Mas o que eu quero trazer para você que aqui nesse momento é que esta casa, ela é você. Ela é você. Esta casa, ela é o seu coração. Eu quero dizer para você que quando um tufão, um vendaval ou qualquer ventania que passa, ela pode destelhar, ela até pode destelhar, mas quando você faz a sua casa com um alicerce, com uma estrutura preparada,
ela pode até destelhar, mas o alicerce vai permanecer. E eu quero te dizer que o teu coração, que a tua vida, se ela estiver preparada, se ela estiver alicerçada na palavra do Senhor Jesus, pode passar o que for, pode ser enfermidade que for, você não cairá, porque você está firmado, você está sustentado pela presença do Senhor Jesus. Entenda que não importa o que o inimigo faça para derrubar, não importa o que aconteça na tua vida, na minha vida, ela está firmada. E esse firmamento, esta base, ela se chama Jesus Cristo. Porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele. Até mesmo quando você estiver assim, e você olhar e falar: Senhor, ainda resta um pouco de esperança. Porque essa esperança quem te dá é Jesus Cristo. Quem coloca em você é Jesus Cristo. Quem renova ela dentro de você é Jesus Cristo. Você pode até amar, você pode até depositar, você pode até buscar em trabalhos, e você pode até buscar em pessoas, mas quem te dá a força, quem te põe de pé é Jesus Cristo. Então, igreja, analise o teu coração. Como você está construindo a tua casa? O que você está depositando lá é a palavra de Deus? O que você está construindo como? Porque cada alicerce precisa de uma fase. E a nossa vida, ela não é diferente. Ela precisa de fases, ou seja, de materiais. Ela precisa de objetos, de coisas, de pessoas. Ela precisa. Mas se você não colocar o ingrediente principal, ela vai cair. Ela vai tombar. Você vai ficar fraco e você vai reclamar e você vai dizer: por que, Senhor? Por que comigo? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Você vai questionar. Mas quando você tiver o ingrediente principal na tua vida, quando você tiver o ingrediente principal ao qual você está colocando, construindo a tua casa, o teu coração, porque a tua casa é o teu coração, você vai entender que sem Jesus não dá. Tem um louvor, né? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para respirar. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus não dá para comer. Sem Jesus não dá para dormir. Sem Jesus não dá para sair. Sem Jesus não dá para voltar. Ou seja, sem Jesus não dá. Se você acha que você faz alguma coisa pelas suas próprias forças, está enganado. Uma hora você vai se frustrar, porque nós somos fracos. Nós viemos do pó. Do pó nós vamos retornar. Isso aqui é matéria, é fraco. Fica doente, fica triste, choramos. Mas quando nós entendermos que essa estrutura, ela é formada, ela é dirigida, ela é guiada pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor Jesus, pela palavra dele, pode ter certeza que você vai passar qualquer vendaval, qualquer tufão que você possa enfrentar na tua vida. Amém, igreja? O fundamento da fé verdadeira. Qual que é o fundamento da fé verdadeira que você busca? Porque nós aprendemos através da palavra do Senhor que se nós tivermos obra, mas não tivermos fé, nada basta. Se nós tivermos fé e não tivermos a obra, nada também basta. Porque se nós tivermos fé e acreditarmos que Jesus, que Ele pode todas as coisas em nossas vidas, por Ele, somente por Ele, as coisas vão acontecer, por mais difíceis que sejam, vai acontecer. Mas não vai acontecer como você quer, vai acontecer como Jesus quer para você. E como Jesus quer, eu posso te garantir que é a melhor forma. É a melhor forma de acontecer. Você pode até não entender, você pode até ficar triste pelas circunstâncias e situações, mas é da forma que Jesus quer, porque Jesus molda. Jesus molda. E eu aprendo muito com aquela história do oleiro, né, que desce, né? Ele desce porque ele precisa passar pelo fogo. Nós também precisamos ser lapidados pelo Espírito Santo, lapidados pela presença de Jesus, lapidados pela palavra de Jesus.
O que você veio buscar hoje foi exatamente isso. Ser lapidado, ser direcionado pela palavra, pela presença, pelo ungido dos irmãos, sobre a oração, sobre o abraço, sobre a comunhão, a presença. É dessa forma. Se nós não buscarmos, se nós não estivermos, vai ser mais difícil. E a palavra do Senhor, ela é viva e ela se renova a cada instante. As tempestades, elas revelam o que está oculto. Eu não sei o que está oculto dentro de você, o que você tenta esconder com um sorriso. Eu não sei o que está oculto aí dentro do seu coração. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo, ou que você já sentiu. Eu não sei porque está oculto. E aos olhos humanos ninguém vê, ninguém revela, porque está oculto dentro de você. Mas o que eu posso te dizer, que este Deus Todo-Poderoso que te trouxe aqui, Ele sabe o que você está passando. Está doendo? Está difícil? Está doloroso? É complicado? Mas eu quero te dizer que este Deus Todo-Poderoso que te trouxe aqui hoje, Ele sabe. E Ele está com você. Ele não te desampara. E é por isso que Ele te trouxe aqui. É por isso que você está aqui. Porque se não fosse por isso, você estaria em qualquer outro lugar, menos ouvindo esta palavra que o Senhor preparou para o teu coração. Porque antes de preparar para o teu coração, preparou para o meu. Preparou para o meu coração. E eu meditei no que o Senhor estava querendo comigo. Eu meditei, porque às vezes nós precisamos de coragem. A coragem, nós precisamos de coragem. Coragem para agir, coragem para falar, coragem para fazer. E nós não temos. Às vezes está na nossa frente. O Senhor até mostra, mas e aonde está a coragem? Nós não buscamos a coragem. E sabe qual é o nome da coragem? Espírito Santo de Deus. Se você buscar a presença do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza, você vai ter coragem. Vai ter coragem para falar, vai ter coragem para agir, vai ter coragem para fazer, vai ter coragem para ir, vai ter coragem para voltar, independente do que aconteça. Porque o Espírito Santo é Ele quem te guia, é Ele quem te leva, é Ele quem te faz o mover. Ou seja, queridos, se você está aqui hoje, eu orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, que o Senhor mande, que o Senhor leve, que o Teu Espírito Santo incomode quem precisa. Porque eu estava precisando e o Senhor veio a mim e o Senhor veio ao meu coração. E aí, queridos, já tem um tempo que eu não só ouço, eu não só escuto, mas Deus e o Espírito Santo me dá a coragem de também falar, de também me posicionar. Você precisa se posicionar. Mas não é se posicionar em qualquer circunstância da sua vida, não. É se posicionar diante de Jesus. É se posicionar, Senhor, eu estou aqui. Faça a Tua vontade em mim. Faça a Tua vontade através de mim. Não importa, doa o que doer. Faça a Tua vontade, Senhor. E que não prevaleça a minha vontade. Porque eu sou falho, pequeno e pecador. Foi assim que eu me coloquei e me posicionei na presença do Senhor. Permanecer firme. Permanecer firme é o maior e grande testemunho ao mundo. Sabe por quê? Muitos te apontarão, muitos até te julgarão, muitos falarão de você, mas se posicione, independente de qual seja a circunstância. Se posicione, porque quando você se posiciona, você está dizendo assim: não importa o que pense, não importa o que fale, eu estou aqui porque o Senhor me colocou. Eu estou indo porque o Senhor está indo à frente comigo. Eu estou falando porque as palavras quem me dá é o Espírito Santo de Deus. Precisa de posicionamento. Você precisa entender que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Ele está comigo e Ele está contigo também.
Acho que vai precisar de mais água, porque a garganta já está secando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vivemos, queridos, tempos de medo. Nós vivemos tempos de silêncio. Nós vivemos tempos de ausência de presença. Mas o Espírito Santo diz para mim e para você que esse tempo está passando, esse tempo já foi. Ele quer algo diferente. Ele quer o seu posicionamento. Quando você se posicionar, quando você disser assim, Senhor, tem que acontecer. E o Senhor está me vendo e me ouvindo. E como não pode faltar um testemunho meu, estou eu lá, né? Passando umas lutazinhas e assim, né? Porque eu não posso dizer para o inimigo que as lutas que ele permite, que ele está colocando na minha vida é grande, não. Eu falo umas lutazinhas. Porque o inimigo ele vai se levantar em todo tempo na minha vida, independente de qual seja. Até Jesus voltar ou até ele me chamar para a glória, eu sei que ele vai tentar. Então estava eu ali, passando umas lutazinhas. E aí eu falei assim para o Senhor, eu comecei a conversar com Deus. Eu não sei como é que você consegue conversar com Deus. Eu estava conversando com Deus assim. Eu estava conversando com ele assim, baixinho. Só eu e o Espírito Santo estavam ouvindo e Deus lá. Aí eu falei assim, Senhor, eu acho que o Senhor não está me escutando não. Aí eu comecei a orar assim, Senhor meu Deus, Deus Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu comecei a orar assim. Aí as lutas continuando, e, né, muitas dificuldades. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu algo, e este algo é teu, por que não está funcionando, por que não está acontecendo? Aí eu comecei a orar assim, estou eu lá na moto, e eu oro muito, agora não tem carro, mas tem a moto. Se os carros passam, deve chamar até de doida, as meninas estavam falando. Então eu comecei a orar assim. Eu não sei como é que você está orando, não sei qual dessas duas fases você está orando, mas aí eu comecei a orar assim, Senhor meu Deus, o Senhor está me ouvindo, eu estou aqui, eu estou conversando com o Senhor, eu estou passando por isso, Jesus. Eu comecei a orar desse jeito. Eu acho que até mais alto. Era tão alto que a garganta, porque eu tenho um problema na garganta, eu comecei a tossir. Eu falei, não vou permitir que qualquer coisa venha impedir o meu conversar com o Senhor. E eu comecei a orar assim. Eu falei assim, Senhor, não é desrespeito, não é, mas eu sinto a necessidade de falar mais alto contigo, Jesus. Eu sinto a necessidade que o Senhor me ouça, sem eu ter medo de abrir a minha boca, sem eu ter medo de falar bonito ou feio. Eu quero que o Senhor me escute, Jesus. Queridos, eu vou falar uma coisa, deu certo. Eu falei, Jesus, eu acho que eu estava orando muito baixo. Eu não sei qual foi o mistério, ou eu sei qual foi o mistério. O mistério é quando nós oramos com força e nós entregamos a nossa vida, ali, o nosso espiritual para Jesus. Ele sabe da intenção do nosso coração, igreja. Ele sabe. Você pode orar bem baixinho, mas se o teu coração não estiver disposto ali, sabe, com fé no que você está falando com Deus, nada vai acontecer. Você pode até gritar, mas se você não estiver gritando com fé, nada vai acontecer. Não importa como você ora, se baixinho, se dá para ouvir, ou se gritando com Jesus, falando bem alto. Eu não sei, mas eu sei com certeza que se você tiver fé nas tuas palavras, no teu coração, se você estiver sentindo aquilo mesmo lá de dentro, Ele vai ouvir e Ele vai responder. E se for para dizer não, Ele vai te dizer, porque eu falei para Jesus, Senhor, se for para ser não, me responde que eu vou aceitar o não também. Eu falava assim com Jesus, eu falava com força com Jesus. Queridos, e Ele me escutou. E na próxima pregação eu falo o que Ele me respondeu, tá? Vocês ficam aí no como é que expõe da próxima pregação. Amém, igreja? Amém. Vocês estão entendendo o mistério? Glória a Deus por isso. Então eu posso ouvir um glória? É, igreja, tem que ser assim. A nossa adoração tem que ser de dentro para fora. Porque de fora, igreja, é fácil falar um glória a Deus, um aleluia. É fácil levantar a mão. Mas como é que está saindo de dentro para fora a tua adoração? A tua adoração está sendo verdadeira, firme. Como é que está sendo a tua adoração?
Igreja, eu ando a minha caminhada com Jesus desde os meus 16 anos. Mas eu posso confirmar para vocês aqui, olhando no olho de vocês, que os milagres vieram acontecer na minha vida verdadeiramente quando eu permiti me entregar verdadeiramente. Porque é fácil vir à igreja, é fácil sentar neste banco aí, é muito fácil. Mas como é que você está vivendo o teu espiritual com Deus? É essa a diferença. Você está falando: Senhor, eu vou matar o meu eu, para que o teu Espírito Santo venha reinar em mim. Senhor, eu vou matar as minhas vontades, para que a tua vontade seja feita em mim. Como é que você tem orado? Você tem dito não para você mesmo? Para as tuas vontades? Para o teu querer? Para a tua alegria momentânea? Como é que você está vivendo? Eu posso te dizer com plena certeza, quando eu aprendi e eu entendi que eu tinha que dizer não para mim mesmo, aí sim eu passei a viver o sobrenatural de Deus. Eu passei a orar e o Senhor me mostrar. E às vezes, queridos, nem tem demorado muitos dias não para o Senhor me responder. É a fé, é como você ora, é para que você ora, é como você busca. Você está entendendo aí o mistério? Pois é forte, né? É forte. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu orei ao meu Senhor para que você não saísse da mesma forma que você entrou. Que você entrou aqui buscando alguma coisa da parte de Deus. E eu falei: Senhor, eu quero ser, ó Pai amado, usado por Ti, Senhor Deus, para levar uma palavra que seja ao coração da tua igreja, do teu povo. E eu vinha orando agora, queridos, eu nunca cheguei aqui tão rápido. Eu saí 6h10 e cheguei aqui 18h10 e saí aqui às 18h45. Porque eu estava com medo da chuva e eu falei: Senhor, o Senhor me leva. Enfim, queridos, é forte, mas eu posso dizer que esse Deus poderoso que me trouxe aqui, te trouxe aqui, Ele tem algo para fazer na tua vida. E aí, você vai querer? Amém, minha irmã? Pegou aí o mistério. Você tem que querer. Eu não posso pegar e jogar e falar assim: aceita aí que tem que ser. Não, você precisa querer. Você precisa aceitar. E aí, Jesus não te agride não para você aceitar. Ou você aceita e Ele te dá de boa vontade. É simples assim. Eu estou aqui, filho meu, filho amado. Eu estou aqui, você quer? Eu vou. Mas me chame para que eu vá. Abra a tua boca, igreja. Bota o teu joelho no chão, igreja. Ore com fé, igreja, que as coisas vão acontecer. O poder da esperança em tempos difíceis. O poder da esperança em tempos difíceis. A esperança. Há esperança para mim, há esperança para você. Já me veio um outro louvor na cabeça. A esperança. Como é que é, pastor? É que essa parte do louvor eu deixo para ele passar. Como uma árvore cortada, alguma coisa pela... É isso aí, tô pagando o mico. Eita, Jesus, é forte. Glória a Deus, mas glória a Deus, é desse jeito. A esperança para mim e para você. A gente tem que cantar esse louvor aí, Bessa. É forte. Daí me deu meu tempo lá dos 16 anos, viu, galera? É forte demais. Então, o poder da esperança em tempos difíceis. Levanta a mão aí quem não está passando por tempos difíceis. Ô, gente, é só quem não tá passando. Não é todo mundo não. Tá todo mundo não passando, tá passando. Não, é só quem não está passando. Levanta a mão aí. É porque o negócio é estreito. É. Gente, porque você fala, se você levantar a mão, eu falo assim: minha irmã, eu tenho que andar mais com você para pegar essa unção aí. Né? Porque o negócio aí tá bom. É, igreja, o negócio... Mas, igreja, não é fácil não. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas eu quero te dizer que com a presença de Jesus, do Espírito Santo de Deus, você vai se fortalecer e as coisas vão melhorar. Porque a chuva veio, passou.
O furacão veio, passou. O vendaval veio, passou. Então as tuas lutas vão passar também. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Amém, igreja? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz da vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. É a virtude do Espírito Santo, igreja. Igreja, é esse Jesus que te chamou, que te separou, que arrancou você lá do lamaçal do pecado, que te tirou daquela vida pecaminosa, de fluxo, de balada, ou nem isso, mas que te tirou daquela vida de tristeza, porque agora você não é mais um ser humano triste, porque você tem esperança, e a tua esperança tem que estar firmada em Jesus Cristo, firmada na rocha, e a rocha ela é viva, e ela é para mim e para você, igreja. Glória a Deus, aleluia. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava vendo assim umas situações, eu falei assim, o mundo que nós vivemos hoje, ele vive em desespero. Ele vive cada minuto pensando no minuto seguinte. É uma situação desesperadora. Porque o mundo em qual nós vivemos sem a presença do Espírito Santo de Jesus, ele é um mundo que vive assim. Como vai ser daqui a pouco? Eu vou estar viva daqui a pouco? Como vai ficar? O que vai acontecer? O mundo qual nós vivemos hoje, ele está dessa forma, vivendo em desespero, minuto após minuto. Mas eu quero te dizer que como há esperança para mim e para você, há esperança para este mundo lá fora também. Só que o instrumento para isso lá fora sou eu e você. E o que você tem feito? Sou eu e você, igreja. Estão olhando para você, estão enxergando o quê? O desespero também? Ou estão enxergando em você a presença, a alegria, a vitória? Porque nosso Senhor, ele diz que nós cremos nele, nós somos mais que vencedores por meio dele. E aí, galera, como é que tá? Como é que tá o seu examinar? Examine-se todos os dias, queridos, que aí o Espírito Santo vai dar resposta para vocês. E o povo de Deus, ele é chamado para fora. Ele é chamado para este povo aí. O que acontece nas células é exatamente isso. É exatamente buscar os que estão lá fora no mundo. Tem convidado alguém? Ou tem ficado num grupinho só de família? Tem convidado o vizinho? Ou tem ficado só em 6 pessoas, em 5 pessoas? Tem convidado o colega do colégio, da escola? A Débora, ela falou assim: mãe, eu convidei as minhas amiguinhas lá da escola, que mora perto da minha casa. Elas não foram não, mãe, mas eu convidei já umas 5 vezes. E eles falam que vão e não vão, mãe. Eu fiquei até triste. Aí eu falei assim: filha, e eu expliquei, porque são crianças, né? Às vezes os pais não deixam. Eu falei assim: mas quando você for convidar de novo, eu vou com você para convidar. Olha, a importância de uma criança de 7 anos entender que ela precisa convidar um coleguinha para a célula. E você que é adulto, que sabe as palavras, sabe falar, tem convidado? Galera, as células precisam crescer, elas precisam se multiplicar. A célula se multiplica. Já está falando de célula. Elas precisam se multiplicar, precisam crescer. Há esperanças e o otimismo e a fé, mas essas duas coisas, elas precisam de uma ação. E a ação é essa: a ação de você ir falar e abrir a tua boca mesmo.
Tanto quer seja para falar com Deus do que você está precisando, quer seja para falar de Deus para outras pessoas. Esta é a ação que Jesus está esperando de mim e de você. A esperança nos sustenta e nos renova. Se nós não tivermos esperança, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de enfermidade. Se nós pegarmos uma gripe bem forte e nós não tomarmos o remédio e tivermos a esperança que vamos ficar bons, nós vamos ficar bons? Não, porque eu não tenho esperança de melhorar. Ou não estou buscando uma vaga de emprego, uma porta que vai se abrir. Se eu não tiver esperança de que quando eu for fazer aquela entrevista, quando eu for levar aquele currículo, vai dar certo, você acha que vai dar certo se eu não tiver esperança? Se eu já tiver, as palavras têm poder. As palavras têm poder, igreja. O que você abre a tua boca para dizer acontece. Acontece. Então, se você sair de casa dizendo assim, vai dar certo, vai abrir, vai acontecer, não pelas minhas forças, mas por conta do meu Deus que eu sirvo, acontece. Acontece, igreja. As palavras têm poder e você precisa abrir a tua boca e declarar. Santidade, um chamado para este tempo. Santidade, um chamado para esse tempo. Como é que você está espiritualmente aí? Como é que você está espiritualmente? Eu já passei por momentos difíceis espiritualmente. Eu acho que, muitos já passaram. Glória a Deus se você que está ouvindo essa mensagem não passou. Ou não está passando. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Maravilha. Mas eu quero te dizer que eu já passei. Eu sei como é. Eu sei como é sentir isso. Não é fácil. Não é fácil. A santidade, ela precisa ser buscada todos os dias. A santidade, ela precisa ser meditada todos os dias. Se você não meditar, se você não ler a palavra, se você não orar, você não vai entender o que é santidade. Santidade é se parecer com Jesus Cristo. Santidade é quando o pecado vem e eu digo assim, eu não vou. Santidade é quando o palavrão vier à mente e fala assim, eu não vou pronunciar. Hoje eu não pronuncio, amanhã eu nem penso. É assim que funciona. Peraí, santidade é eu meditar na palavra de Deus. Santidade é eu dizer não para mim mesmo. Santidade é eu deixar de ouvir aquelas músicas. Santidade é eu deixar de praticar aquilo que não agrada ao meu Deus. Isso é buscar. Eu vou ser santo do diabo. Não, você não vai. Por quê? Mas como assim ela vai dizer que está dizendo que eu não vou ser? Não, sabe por quê? Porque enquanto nós tivermos um fôlego de vida aqui na terra, nós temos que buscar a santidade. É o tempo todo, é a vida inteira. É como nós alimentarmos. Se nós deixarmos de comer, nós vamos ficar doentes, fracos. Então a santidade, ela tem que ser meditada, gente, por nós, buscada, almejada. Nós temos que lutar por ela. Mas é fácil? Não é. Mas eu quero te dizer que aquele que venceu toda a batalha, ele está à frente pelejando por você. Se ele está à frente pelejando, pode ter certeza que a vitória, ela é ganha. E a santidade, ela vem. Ela vem, igreja. Você está entendendo o mistério? Igreja, é forte. Estou pegando aí eita, irmão. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Amém. Então eu posso ouvir um glória? Gente, é desse jeito. Nem que dá para dar uma acordadinha aí na galera. Porque é forte, gente. E o Senhor, Ele está aqui, o tempo todo, falando para você, peraí, acorda, tu que dormes. Acorda, venha viver as maravilhas, o extraordinário de Deus. Venha se limpar e se encher com o Espírito Santo. É desse jeito, igreja. Eu não sei se você já sentiu, mas eu sinto constantemente.
Eu sinto, igreja. Eu não sei como que é. No dia que você sentir, o negócio vai ser, você fala assim, nossa, hoje eu senti o que a pastora falou. Porque o espiritual, ele é tremendo. Eu já falei com algumas pessoas, conversei com algumas pessoas que falaram assim, olha, antes eu não sentia nada, mas de repente, quando eu passei a orar mais, eu me arrepio, porque eu sinto que existe uma energia positiva, que existe uma energia também negativa. Gente, nós vivemos em tempos que nós não podemos brincar e achar que o inimigo ele não existe, porque ele existe. O inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele está o tempo inteiro ao nosso derredor, esperando só uma brechinha, e ela é pequenininha. Às vezes é só, sabe aquele fiozinho assim, que se a gente olhar nem dá para ver do outro lado. Mas é só esse espacinho que ele está esperando a gente abrir, para ele entrar e fazer estrago. Então vigia, igreja. A santidade atrai a presença e o poder de Deus. Enquanto mais você ora, mais você sente a presença de Deus. Enquanto mais você busca, mais você vive o extraordinário de Deus. E só vivendo para saber e sentir, igreja. Não importa quantas vezes você vier na igreja, quantos cultos você sentar aí para ouvir. Se você não se abrir para entender que a palavra, o capítulo, o versículo, ele pode até ser o mesmo, mas se você não abrir o seu coração para a palavra se renovar, não vai renovar. Você vai dizer assim, de novo. Igreja, o Espírito Santo é quem muda. Eu não mudo ninguém. O Espírito Santo é quem transforma. O pastor não transforma ninguém. O Espírito Santo é quem confirma. Ninguém pode confirmar o que só o Espírito Santo pode. E eu posso te dizer com certeza, com autoridade, que você está no lugar certo para que isso possa acontecer. Você está buscando Deus certo para que você viva o extraordinário de Deus. É desse jeito, igreja. A santidade não é um fardo, mas é o privilégio de quem foi separado para viver o propósito e as promessas de Deus. Quem quer viver promessa de Deus aí? E veio outro louvor na cabeça, mas eu não vou cantar dessa vez não, porque dá ruim. Igreja, as promessas de Deus para mim e para você, elas são fortes. E eu posso te dizer, com a autoridade que o Senhor me deu, que Ele tem promessa para você. 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 Aceite as promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua vida profissional, para a tua vida sentimental. Você tem que profetizar. E Deus vai te ouvir, Ele vai te abençoar, igreja. Sabe por quê? O papai, Ele é um Deus de amor. E a palavra do Senhor diz assim, que Ele ama. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em abrir portas. Ele tem prazer em curar. Ele tem prazer em te dar. Ele tem prazer, porque Ele é amor. Busque este amor verdadeiro. Busque esse amor verdadeiro, porque as coisas vão acontecer. A santidade, ela é fruto da comunhão com Deus. Ela não é aparência. Ela não é só uma aparência. A santidade, ela precisa ser sentida. Sabe, quando você sente, e ela precisa ser vivida por mim e por você todos os dias. Entenda, e o esboço, novamente, põe lá, Raquel. O finalzinho que eu li antes da santidade. A santidade não é um fardo. É essa aí? Deixa eu ver. Isso mesmo, Raquel, parabéns. Glória a Deus. Eu deixo ela doidinha. A santidade, ela não é um fardo, mas é um privilégio de quem foi separado para viver o propósito de Deus. Pois agora, hoje, eu te desafio, igreja. Eu desafio mesmo. Porque o Senhor, Ele dá autoridade para desafiar, sim. Eu te desafio, igreja, a viver essa maravilha. Eu te desafio, igreja, a entender que isso é o que Deus quer que você viva. Viver as maravilhas. Sentir a presença. Sinta a presença. Ele quer que você olhe, às vezes para o nada, mas veja assim, nossa, Jesus, como Tu é lindo. Quando você olhar para, tipo assim, não, nossa, Jesus, mas como Tu é perfeito.
Nossa, Jesus, olha, não importa o que eu estou passando, não. Eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer. Você precisa olhar desse jeito. Amém, igreja? Só um alerta, cuidado. Cuidado. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele também ouviu essa palavra. Ele também ouviu o que foi dito nesta noite. Ele também ouviu o que o Espírito Santo plantou agora no teu coração. Então tome cuidado. Vigie, vigie, porque o Espírito Santo de Deus, ele não brinca, mas o diabo também não. E ele vai querer roubar esta palavra do teu coração. Não permita, medite, ore, busque, fale com Deus, se esvazie, deixe o formato do Espírito Santo, somente Ele ocupar este lugar. Deixe a presença de Jesus, somente Ele ocupar este lugar. E aí você vai entender, você vai sentir, você vai perceber. E aí você vai falar assim: nossa, agora eu entendi o que ela falou. Agora eu senti o que ela falou. Porque Jesus, ele veio para mim, veio para vocês. Eu não saí do lamaçal do pecado sozinha. Eu não vim para viver uma vida sozinha. Eu vim para viver com todos vocês e com mais que lá fora estão precisando. Então, queridos, vigia, ora, conversa, fala com Deus. Ele te ouve e Ele vai te responder. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Então se coloque de pé que eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Porque aí no teu coração, eu não sei como você está construindo essa casa. Eu não sei quais são os materiais que você está colocando aí dentro. Eu não sei se os materiais que você está colocando aí dentro do teu coração são os materiais que vai te levar para perto de Jesus. Eu não sei. Mas o que eu sei e o que eu tenho certeza é que hoje Ele está te dizendo: busque somente os materiais que vão edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu coração. E a estrutura, o alicerce precisa se chamar Jesus Cristo, precisa se chamar Espírito Santo, precisa se chamar fé, esperança. Precisa. Esse é o material que você está precisando colocar aí no teu coração. Fale com Deus. Fale com Deus. Senhor, eu estou me esvaziando neste momento porque eu andei colocando somente materiais que não vão me ajudar. Mas neste momento agora, eu quero colocar os materiais certos. Eu quero colocar o Senhor, meu Pai. Eu quero colocar o Espírito Santo, Senhor. Eu quero colocar a esperança. Eu quero ter fé. Eu quero, Pai amado, colocar este material certo dentro do meu coração. Eu quero ter o alicerce certo que se chama Jesus Cristo na minha vida. Eu quero, Senhor. E aqui neste momento eu vou me esvaziar e me encher da tua presença, do teu amor. Ó Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado porque aqui as vidas qual o Senhor colocou na tua casa. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor colocou esta palavra no coração dessas vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque antes de qualquer coisa o Senhor me tratou, o Senhor me mostrou, o Senhor me encheu, o Senhor, ó Pai amado, falou comigo. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo neste momento fale com a tua igreja, Pai. Que essa palavra seja a confirmação do que eles vieram buscar, porque eu creio que é. Porque foi dada por ti, Senhor Jesus, e eu tenho fé que foi dada por ti, Jesus. E que a esperança, ó Pai amado, que eles venham ter todos os dias da sua vida sejam, Pai amado, depositadas em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida deles. Abençoa, Pai amado, cada um deles. Dê sabedoria dos altos céus. Dê a tua presença, Pai. Incomode, Senhor. Incomode, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.